Para o juiz federal norte-americano Peter Mesiti, nome frequente em mesas redondas e debates organizados em Washington quando o assunto é o Brasil, os diálogos, expostos pelo site jornalístico The Intercept Brasil, expõem principalmente um problema de privacidade, e não de promiscuidade. Mesiti viveu no Brasil nos anos 1960, teve um filho na capital paulista, lecionou na Universidade de São Paulo, USP, especializou-se na legislação brasileira e conviveu com ex-presidentes e ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Conheceu o então colega de toga Sérgio Moro em 2016, durante um seminário, e mantém contato com o atual ministro da Justiça e Segurança Pública desde então. Para Mesiti, habitual defensor da Operação Lava Jato nos Estados Unidos, a interceptação de mensagens privadas trocadas por autoridades chama mais atenção do que o próprio conteúdo no caso dos supostos diálogos entre Moro, o procurador-chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, e outros membros do Ministério Público Federal. Já tive conversas muito parecidas e isso nunca comprometeu meus casos, afirma o magistrado, que foi nomeado juiz pelo Distrito de Maryland pelo então presidente Bill Clinton, nos anos 1990. Revogar decisões de Moro na Lava Jato, com base nos vazamentos, seria um erro muito sério. Procuradores conversam com juízes. Existe uma interação frequente que, fora de contexto, pode ser vista como inapropriada, mas que em geral não afeta a essência das matérias jurídicas. Desde a divulgação das primeiras reportagens do Intercept, no domingo, 9, Sérgio Moro tem dito que não reconhece a autenticidade das mensagens. Moro também tem repetido que os supostos diálogos foram colhidos por meio de invasão criminosa de hackers, e que as mensagens podem ter sido adulteradas e editadas. Reitera-se a necessidade de que o suposto material, obtido de forma criminosa, seja apresentado à autoridade independente para que sua integridade seja certificada, disse Moro através de uma nota do Ministério da Justiça, no dia 15 de junho. O Código de Processo Penal brasileiro, em seu artigo 254, estabelece que o juiz seja considerado suspeito se tiver aconselhado qualquer das partes. Nos diálogos divulgados, Moro teria, por exemplo, sugerido a Dallagnol inverter a ordem de fases da Lava Jato, bem como reclamado da frequência das operações. Também teria criticado a atuação de uma das procuradoras que mais tarde deixou de participar do primeiro depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Curitiba, em maio de 2017. As conversas vazadas mostram também que o ex-juiz teria recomendado ao procurador, em dezembro de 2015, uma possível testemunha a ser ouvida em processo contra Lula. A reportagem lembra ao magistrado americano que a legislação brasileira proíbe que juízes passem orientações a procuradores sobre como o Ministério Público deveria atuar em processos. Um dos argumentos levantados pelo Intercept para apontar suposta suspeição de Moro e Dallagnol. Existem situações específicas e nem tudo está escrito na Constituição ou nas leis. Eu tenho total tranquilidade sobre minhas decisões e ficaria horrorizado em pensar que alguém pudesse ter acesso a todas as minhas conversas assim como você e qualquer um ficaria, diz. É justo que haja uma discussão sobre o suposto conteúdo. Há trechos que, dependendo do contexto, podem ser, sim, problemáticos. Mas o hackeamento de autoridades é algo muito sério. Veja o que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff. Não seria coerente que a preocupação com o acesso ilegal a dados privados fosse a mesma agora. O juiz se refere a um escândalo global de 2013, quando o jornalista Glenn Greenwald, fundador do Intercept, revelou como o governo de Barack Obama espionou comunicações de cidadãos americanos e estrangeiros, a exemplo da então presidente Dilma Rousseff, PT, ministros, diplomatas e membros do gabinete da petista. O episódio gerou uma crise diplomática entre os dois governos. À época, Dilma chegou a cancelar uma viagem oficial aos Estados Unidos após a resistência da Casa Branca em pedir desculpas oficiais pelo episódio de espionagem.
Os documentos sobre a espionagem americana haviam sido obtidos pelo analista de segurança Edward Snowden e divulgados por Greenwald no jornal britânico The Guardian, que ganharia no ano seguinte com essas reportagens o principal prêmio jornalístico do ZEUA, o Pulitzer, reconhecimento dividido com o jornal americano Washington Post. Hackeamento é crime e deve ser punido, repete o juiz americano. Eu não ficaria surpreso se houvesse interferência estrangeira. É absolutamente possível que tenha vindo de outro país. É assustador, ele continua. Isso está acontecendo por toda parte, não só no Brasil. Mas não estou aqui para tomar posição e apontar culpados ou suspeitos. Reservado, é claro, o Minfos disse espontaneamente que Teori Zavascki fez queda de braço com Moro e viu que se queimou, e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Disse para contarmos com ele para o que precisarmos, mais uma vez. Só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele RS. Mas os sinais foram ótimos, teria dito Deltan em mensagem encaminhada a Moro. Isso foi um pouco demais. Tenho respeito pelo Supremo, por Moro, pela Procuradoria. Mas a frase de Dallagnol é problemática. Ele não deveria nem ter acesso a FUS, diz Messit. Ao ser questionado sobre o tema no Senado, Moro afirmou não ver problema na mensagem porque ela é uma demonstração de apoio a um ministro de corte superior e à instituição. Luiz Fux é um magistrado que respeito. Em 2017, o juiz esteve em São Paulo para participar de um debate sobre delações premiadas no Instituto Fernando Henrique Cardoso. A reportagem lembra que o ex-presidente foi citado em uma das reportagens. Diálogo entre Moro e Dallagnol mostraria o então juiz federal questionando a força dos indícios e a conveniência política de investigações contra a FHC. Messit comenta, supondo que essas declarações particulares sejam autênticas, qual era o contexto delas? Em qualquer caso, mesmo que autêntico e adequadamente visto no contexto, as declarações de alguma forma afetaram a essência dos direitos de qualquer acusado. Eu não vejo isso aqui. Nos últimos 3 anos, durante visitas de Moro aos Estados Unidos e em trocas de e-mails, Messit teve oportunidade de conversar com um ex-colega brasileiro sobre métodos de investigação, diferenças e semelhanças entre os sistemas judiciais do ZEUA e do Brasil e o funcionamento das delações premiadas com o atual ministro. Eu e Moro temos uma relação cordial e eu o tenho em alta conta. Li todo o material e venho acompanhando o caso do Intercept. Não vejo nada que sugira que as penas devam ser anuladas. A última conversa, Messit conta, aconteceu na última ida de Moro a Washington, quando o ministro acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em viagem oficial ao ZEUA, em março. Conversamos muito sobre um caso de uma criança, filha de pai americano e mãe brasileira, que mora no Texas. Sou um representante federal e me pediu ajuda com informações sobre processos de extradição, conta. Não tenho dúvida de que Moro trabalhou em conjunto com o Departamento de Justiça e a CIA. Mas não tenho qualquer razão para acreditar que ele estivesse sob controle do ZEUA em suas ações. Sei, lendo seus trabalhos, que ele estudou como os processos contra a corrupção aconteciam em Nova York. Está escrito em sua biografia e ele já falou sobre isso várias vezes. Parte da orientação sobre como combater a corrupção foi feita a partir da experiência em Nova York e do Departamento de Justiça em Washington. O juiz prossegue, citando a Operação Mãos Limpas, na Itália, principal inspiração da Lava Jato. Ele tem várias referências e fontes, elas incluem o ZEUA, mas não se limitam a isso.